Embaraço é tudo que atrapalha e impede o seu progresso e o seu crescimento na caminhada em direção ao reino. Considerando que o nosso objetivo principal é voltar para a casa do Pai, é importante não se embaraçar com as coisas dessa terra e viver as promessas do céu no caminho. Sejam bem-vindas, eu sou Marjorie Barbosa, criadora dos programas Eu e Minha Casa Organizada, o Clube da Dona, e nesses lugares nós exercitamos as inteligências e as emoções como mulheres adultas e sábias, que assumem a responsabilidade de edificar a sua casa sem fazer esforço de tolo. Se você está cansada de se sentir perdida, preparei esse conteúdo para você. Eu espero que ele te ajude, que você não tenha que passar pelo que eu passei para entender como alcançar a prosperidade em Deus. Foi extremamente desafiador colocar esse vídeo aqui no canal. Eu fiz um artigo contando tudo e vou colocar o link aqui na descrição. Depois do artigo ainda aconteceram muitas coisas para me atrapalhar um pouquinho, mas hoje sai. Fique à vontade, já se inscreve no canal e acompanha tudo o que está acontecendo por aqui. Embaraços perturbam a sua vida. Acredito que essa imagem fala mais do que 1000 palavras. E espero que até o final você já entenda o que está te embaraçando. A caminho do reino. Esse vai ser o nosso tema para o ano de 2023. Então, a cada mês eu vou colocar as palavras ali que a palavra reino vão completar. Então, como não se embaraçar com as coisas dessa terra e viver as promessas do céu, é o nosso tema para hoje. R. O primeiro R nós colocamos como resistência, no sentido mesmo de embaraço, de bloqueio, de estagnação e de inércia. Se você for olhar para todos esses sentidos, quantas pessoas hoje falam sobre bloqueios, falam sobre desbloqueios, mas não saem dessa mesma situação? Estar na inércia é estar parado. Você sabe o que tem que fazer, você sabe até como fazer, mas não consegue fazer. E essa resistência, ela já estava escrita na Bíblia para nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A questão aqui é que nesse versículo tem 3 promessas. O primeiro, ele me garante a vitória completa em todas as áreas da minha vida, desde que eu resista ao diabo, desde que eu me submeta ao Senhor. Deus me promete revelar os mistérios do seu reino, compartilhando comigo o conhecimento do seu poder e da sua glória. É um compromisso? É um compromisso, mas muitas vezes, lembra do embaraço, da inércia, da estagnação? Por mais que eu ouça essas palavras, por mais que eu saiba de tudo isso, eu não consigo aplicar isso na minha vida. Resistimos ao diabo quando nos mantemos ligados a Deus em oração, estudo da palavra e testemunho. Devemos evitar e renunciar todas as coisas que concorrem com Deus na minha vida. Quando eu fui fazer esse modelo aqui, esse vídeo, eu resisti. Então, a princípio, né, se você já leu o artigo ou não, eu vou te dar um spoiler. A princípio, eu coloquei essa semana de 5 dias numa agenda livre, num tempo livre da minha agenda. Não, Deus não quer estar no tempo livre da sua agenda. Ele quer ser prioridade na sua agenda. E aqui a gente não está falando se você é de uma igreja ou não, se você tem tarefas, ocupação em uma igreja. Nós estamos falando daquele momento que é seu com Deus, que ninguém mais vê, que ninguém mais sabe. Na maioria das vezes, nós resistimos a Deus e damos ouvido a tudo e a todos à nossa volta. O inimigo nem sempre é o diabo. O inimigo pode ser qualquer coisa que esteja concorrendo pela sua atenção, qualquer coisa que esteja te distraindo daquilo que é o seu foco. Então, estar na presença de Deus, estar ali olhando para tudo que você tem que fazer, sem resistir aos aprendizados que você precisa para completar, é de extrema importância. E quantas vezes Deus te dá as ferramentas, te dá as condições, mas você dá ouvido àquela voz que diz: você não vai dar conta, para com isso é caro, você vai investir nisso para quê? Deixa disso, isso é custoso demais, como diz aqui na minha terra. Olha para o que é, de fato, o seu inimigo. Muitas vezes o seu inimigo não está fora de você, é você mesmo. É você falando com você.
E quando você começa a ouvir essas vozes, o medo consegue superar as promessas. E para se proteger, começam a se formar as conchas. Então você tenta uma vez, não dá certo, tenta outra vez, não dá certo, e aquelas vozes. Para com isso, para de tentar, muda de opinião, para com isso, para de tentar aprender, para que crescer? Desenvolvimento humano não serve para nada. E algumas vezes as pessoas usam a Bíblia para falar o quê? O estudo mata. O estudo não é bom. Entende? Quando você faz isso, você está apenas atrapalhando o seu crescimento, dando ouvido a esse tipo de voz que você insiste que às vezes é a voz de Deus e não é. Assim nascem as pérolas. Então, se você não conhece a história das pérolas, eu vou te contar. Essa história eu falo dela, acho que em todos os lugares, desde que eu comecei o Mulher Única. A origem da pérola começa com um grão de areia. Ele entra no corpo da ostra e causa irritação. Então, é uma invasão dentro da ostra e isso causa dor. A ostra, então, para aliviar a sua dor, como defesa, libera uma substância chamada nácar, que envolve esse grão. Quanto mais dói, quanto mais ela é invadida, né, quanto mais irritada, mais ela vai produzindo esse nácar e vai fazendo essa volta, né, ali em volta desse grão. Essa substância, ela vai ficando lisa e compacta. E ela vai ficando ali por um tempo, até que se forma essa bela pérola. As pérolas negras, que são as mais caras, você tem ideia quanta dor causou para que ela fique naquele estado preta, grande? Uma ostra que não foi ferida nunca vai produzir pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. A história parece muito bonita e às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, então eu preciso sofrer para ser pérola. Não é bem assim. As batalhas espirituais, elas não podem ser vistas. Então, quando você está ali com medo de tentar de novo, de fazer de novo, você entra ali na sua pérola, né, na sua bolha, e o medo te impede que a dor entre. Então, se você olhar aqui embaixo, ó, a dor não vai ter acesso a você. Você vai ficar blindada mesmo. Porém, da mesma forma que a dor não entra, o amor do seu marido, o amor dos seus filhos, o amor das pessoas que você ama também não te alcançam. O amor de Deus também não te alcança. Então, estar dentro da pérola não é a solução para quem quer um relacionamento saudável, tanto com Deus como com a sua família. O conflito, ele é relacional. Sempre. O conflito está sempre no relacionamento entre você e alguém. É sempre o relacionamento com o seu marido ou com os seus filhos, ou com você mesma e até com Deus. Então, eu com Deus, eu comigo, eu com meu marido, eu com os meus filhos. É sempre o relacionamento. Se você resolve o problema do relacionamento, o tópico em questão, que seria o problema, é resolvido imediatamente. E a gente coloca o foco no problema e a culpa em alguém. Por isso os problemas vão apenas acumulando e crescendo. Reconheça, somos traídos por ciladas para ferir pessoas que amamos sem perceber. Sempre que você é ferida, que você tem medo, que você ataca quem você ama. Você não faz isso com uma pessoa lá na igreja, você não faz isso com uma pessoa lá no seu trabalho, você vai fazer isso com as pessoas que você ama. E o que acontece aqui? Por que eu falei que se formam as conchas e não apenas a sua? Todos se fecham. Quem feriu e quem foi ferido, eles vão se distanciando. E ambos acabam, por medo, né, de afrontar, de piorar a situação, vão se afastando, cada um na sua concha. Um exemplo é quando você começa a ver que está reagindo, ou o outro está reagindo de forma agressiva. E eles acreditam que melhor é estar sozinhos do que se relacionando com outras pessoas. Isso é muito comum. Quanto mais você é ferido, mais distante você quer ficar de quem te fere. Mais dentro da concha você vai tentar ficar. E aqui começa a batalha pela sua alma. A transformação da mente
a vontade e as emoções. Então aqui você começa a ter aquela oposição do espírito e da carne. A alma ela vai ficar presa no meio. Então a paz aqui ela é temporária. Você acha que está protegida dentro da sua concha, você acha que está tudo bem, que você está no controle, mas não, isso é muito temporário. O medo ele remove a paz da alma. Isso já está escrito em 1 João 4,18 e em Hebreus 2,14, 15. O medo de ser novamente ferida, novamente rejeitada, vai te tirando cada vez mais a paz e você vai entrando num processo de falta de condições. Você vai se conformando dentro da sua concha. E as consequências desse medo vão ser, ela vai interromper todo o seu poder curador. Você perde noção de qual a solução. A sua frustração começa a ser em relação a Deus. E sim, ira, amargura e ressentimento são características. Quantas pessoas que você sabe que oravam, que buscavam, que tinham uma palavra de acolhimento, agora são pessoas amarguradas. Elas até pregam uma boa palavra, até falam bonito quando estão na frente das pessoas, mas ali nos bastidores o ressentimento, a amargura e a ira estão nas palavras delas. Preso na concha, os muros são erguidos, e se esses muros são erguidos na infância, eles vão ser projetados inconscientemente no relacionamento futuro. Então pode ser que você fale assim, não, mas isso aconteceu comigo, eu já tinha 30 anos, eu já tinha 40 anos de ministério, só que o muro também é levantado na vida dos seus filhos. E isso, se você não cuidar, se você não for trabalhando, vai se projetar nos relacionamentos deles, também no futuro. Então, por egoísmo, né, se cuide, se não por você, mas por os seus filhos, pela sua descendência. A carne se manifesta. O que acontece quando a carne se manifesta? A morte da identidade. Você esquece que você é filho, que você tem um propósito, que você tem um caminho, que você tem uma direção. O orgulho, a autopiedade e a arrogância começam a imperar na sua fala e nas coisas que você faz. Porque daí você começa com aquela história que é tão comum. Ninguém vem me ver, ninguém cuida de mim, ninguém tá nem aí para mim. Será que eu vou ficar bem? Então todo esse processo, quando a carne se manifesta, é conhecido como rebelião. O que é essa rebelião? É quando você começa a preencher os vazios emocionais. E aí você começa com aquela inteligência emocional, com aquelas palavras de afirmação, coisas que não estão dentro do propósito de Deus para a sua vida. Não adianta você saber todas as palavras, não adianta você saber todas as ferramentas se você ainda está ferida. E aí quando você diz, eu mesma cuido de mim, sempre foi assim, eu não preciso de ninguém, isso é rebeldia, é rebelião. E o próximo passo, geralmente, é o adultério da alma. Marjorie, o que significa adultério da alma? Simples. É quando você começa a compartilhar as coisas, não com seu marido, mas com outras pessoas. Então você tem um amigo que você compartilha coisas, que você começa a desabafar. Uma amiga que você conta mais do que você contaria para o seu marido. Isso é adultério da alma. Letra E. Lembra que nós estamos na palavra reino. Escolha. Livre para ser livre. Eu peguei essa referência de Lucas 10, 41, 42, que conta a história de Maria e Marta. Então, elas eram livres para fazer a escolha de onde elas queriam estar exatamente. Quando você escuta o que você escutou agora, você é livre para escolher se você está ou não dentro da sua pérola, se você vai sair ou não de lá. E quando você tem essa escolha, você começa a transmitir a bênção. Quando você sai, libera o seu medo, volta a se relacionar com Deus, ele começa a te encher. E uma vez que você começa a se encher, você tem a escolha de transbordar. Peça a Deus que lhe revele onde há uma ausência de bênção em sua vida. Reconheça seus padrões de reação que possam estar afetando outros relacionamentos. E permita que Deus lhe transmita a sua bênção. Dentro da concha você não vai ouvir, mesmo que você peça a Deus aonde está, em que lugar você precisa trabalhar.
Se estiver dentro da concha, a dor não chega, mas a voz de Deus também não. E um detalhe, quantas mulheres, quantos homens oram muito, mas a oração não passa do teto. Por quê? Porque ele está blindado dentro dessa concha. Atenção, você pode transmitir tanto a bênção quanto a maldição. Abençoar significa dar força para prosperar. Então você como pai, mãe, você já abençoou seus filhos hoje? Como filho, você já recebeu a bênção hoje? Busque a Deus para receber vida dele e passe essa mesma vida aos outros. Mais uma vez, quando você está dentro da concha, você não recebe de Deus. E por isso você vai estar naquele estado de inércia que nós falamos lá no começo. Impotência é a letra I. Então nós estamos R, E, I. Impotência. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 8, 9. 4, versículo 8 e 9. Impotência é quando você começa, eu não consigo, eu não sei, eu não posso. Aquela sensação de que você não tem o que fazer para sair da sua concha. Isso é mentira. Porque todas as vezes que você falar com Deus e que você de fato se abrir, Ele vai falar com você. Ele vai te dar essas ferramentas. Agora tem um detalhe que você precisa saber a respeito disso. Sozinho é impossível. Quando você está sozinho, você vai continuar na sua concha, o seu medo vai tomar conta e você vai sucumbir. Vai sucumbir. Então conte com o seu marido. Se abra para receber dele o cuidado que só ele vai poder te dar. Renascimento é a letra N. Renascimento aqui, eu acredito que todo mundo quando viu isso nas postagens pensou lá em Nicodemos, né? Não, aqui nós estamos falando do termo mesmo, do tempo do renascimento. É fim de uma era e início de uma vida nova com a retomada de ideais. Então, você consegue, se você tiver essa certeza do que você quer. Marjorie, eu não sei o que eu quero, eu não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Primeira coisa que você tem que ter certeza que você quer é que você vai voltar para a casa do Pai. Existe um caminho para o reino. E para você percorrer esse caminho, para você viver o melhor dessa terra, é preciso sair da sua concha. Então, se você não sabe nada, se você não tem um propósito, se você não sabe para onde vai, pelo menos tenha certeza que você quer ter esse relacionamento com o Senhor. Ele vai te dar as ferramentas e vai aproximar as pessoas. Lembrando que tudo que você plantou, você vai ter que colher até o final e arar essa terra novamente. Talvez dentro da sua arrogância, lá dentro da concha, você machucou, você feriu as pessoas à sua volta. Então, para isso, agora vai precisar um trabalho de reconquista. Então, nova e retomada de ideais. Olha, hoje eu vou conquistar o meu marido novamente, eu vou reconquistar os meus filhos novamente, eu vou conquistar a minha esposa novamente. Conquistar. As pessoas hoje acham muito mais fácil conquistar alguém lá fora, né, ter um novo relacionamento, do que se retratar e reconquistar a pessoa que está ao seu lado e que você fez sofrer. Letra O, ousadia. Por mais que eu pense em outras palavras para a letra O, e para os outros meses eu já pensei em outras, mas para hoje eu escolhi essa porque o dona, a letra O da palavra dona também é ousadia. Eu acredito de verdade que para você fazer isso, né, de sair da concha, de fazer escolhas, de renascer, você precisa ser ousado. Você vai precisar escolher a vida que você quer diariamente. Porque é muito fácil você voltar atrás. É muito fácil você voltar para dentro da concha. Tem pessoas que estão começando a se abrir, mas quando o marido fala alguma coisa, ela se retrai de novo e lá vem o nácar, né? Para proteger e fazer essa pérola ficar cada vez mais bonita, mais brilhosa, mais firme. E você lá dentro, blindada. Número 2 é busque a fonte. Em tudo eu falo busque a fonte. A nossa fonte de sabedoria é o Senhor. Mas Ele tem deixado escritores, Ele tem deixado mentores que podem nos ajudar. Se você está aqui, você está sozinha, é muito difícil você ouvir
a fonte. Por quê? Porque você pode ler a Bíblia todos os dias, que dentro da sua ostra ali, né, dentro da sua concha, você vai contar a história e justificar aquela palavra para você. Se você tem um mentor ou se você tem um grupo, essas histórias começam a ser diluídas. E daí sim você consegue dar um novo significado. Eu gosto muito de trabalhar com problemas e esse vai ser o foco do Clube da Dona. Então hoje nós mudamos o nome do clube para Clube da Dona Inteligente. Porque para buscar inteligência ela tem que ser ousada, ela tem que ser dona e ela tem que ter o foco na solução. Seja um problema pequenininho, do tipo, eu não sei o que eu faço para branquear meu pano de prato. Nossa, eu não sei o que eu faço para me relacionar novamente com meu marido. São problemas diferentes, não existe um problema maior e um menor. São problemas que você tem que focar na solução. O pano de prato eu jogaria fora, o marido eu reconquistaria. Descubra o que agrada a Deus. Tudo que você está fazendo, tudo que você está pensando tem agradado a Deus? Você tem sido de fato a pessoa que o Senhor olha e fala assim, filha minha, tem agradado? Quanto mais você desagrada a Deus, mais você afasta e mais você entristece o Espírito Santo. Medite nas promessas de Deus. Esse canal eu vou falar só de promessas, eu vou falar de A a Z promessas do Senhor para a nossa vida. E por que que nós não vivemos essas promessas? Não é porque a promessa não funciona mais, não é porque a promessa que de 1000 anos atrás não funciona mais hoje. Deus é o mesmo e a promessa dele não falha, mas nós estamos distraídos com tanta ferramenta de desenvolvimento, com tanta, sabe, tanta coisa, tanta palavrinha, que você não olha mais para as promessas de Deus. Adore a Deus. Tudo, em todo tempo. Construa relacionamentos. De novo, se você está dentro da sua concha, é impossível construir relacionamentos. Se você está ali dentro, você está com medo. O ser humano, ele tem 4 tipos de medo. E esses medos impedem ele de tudo. Esses medos é que fazem com que ele tenha algumas reações. E são esses medos que fazem ele se blindar e não viver o melhor nessa terra. Então é medo de não se ferir, é medo da morte. O mundo, de um modo geral, está vivendo num tempo de muito medo. Então construa relacionamentos para que você possa ser e ter segurança com outra pessoa. Quando você diz eu amo ao próximo, pense que você vai trazer segurança para ele e ele também para você. E quem é o seu próximo? E para você amar o próximo, começa amando você. Não tem como você transbordar se você não tem nada. Se você está cheia de medo, cheia de raiva, cheia de angústia, cheia de ira, cheia de histórias, o que você vai transbordar? Exatamente isso. Então, que nesse vídeo de hoje você já se prepare para 2 coisas. Primeiro, vir para o Clube da Dona e começar a trabalhar suas inteligências, começar a trabalhar você para que você possa recontextualizar todos os seus problemas, todos. Existe texto, contexto. Se você lê um texto sem contexto, você tem um pretexto para fazer bobagem. Mas se você tem um texto, um contexto, você vai recontextualizar até que você encontre uma solução. E é nisso que a gente vai trabalhar no Clube da Dona. Toda quarta-feira nós temos encontros no Clube da Dona e a gente vai trabalhar um problema. Nós vamos analisar um problema que você traz para que a gente possa, de fato, achar uma solução, encontrar algo que possa ser feito. Hoje eu fico por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo, onde a gente vai falar de uma próxima promessa. Fiquem com Deus e até a semana que vem.